Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus.
Nós estamos reunidos para mais uma celebração especial nessa noite, celebração da Ceia do Senhor. Entramos em mais um mês celebrando a ceia virtualmente, celebrando a ceia desse modo que a nossa comunhão ela acaba não sendo plena, porque não podemos de fato partir o pão, mas celebrando a graça e o amor de Jesus Cristo derramado pelas nossas vidas. A graça de Deus derramada através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Que bom é a gente poder se encontrar mais uma vez, ainda que nesse tempo de forma virtual, mas como eu tenho sempre dito, né? Encontros reais, que nós podemos sentir a presença do Senhor, que nós podemos adorar o seu santo nome, que podemos receber a tua graça. Eu quero te convidar nessa noite de uma forma muito especial a orar, a colocar o seu coração diante do Senhor, a se aquietar. Você está chegando talvez aí, ligando o seu aparelho, você está se conectando com a gente. Eu quero convidar você para esse tempo de aquietar. Nós vamos introduzir o nosso culto, começar a nossa celebração. Antes disso ainda eu quero te lembrar, né? Se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Você que é da nossa comunidade, mas você também que está assistindo a gente e que ainda nem nos conhece presencialmente talvez, como muitas irmãs e irmãos têm se apresentado para nós, que você curta esse vídeo, que você ajude essa mensagem de paz e esperança que nós estamos anunciando a chegar a outros corações, a outras pessoas. Bom, feito isso, aquieta o seu coração, vamos chegar pertinho do Senhor e vamos falar com Ele. Entregar a nossa noite, entregar a nossa celebração às nossas vidas. Deus de amor e de graça, de bondade, de misericórdia, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Somos agradecidos pelo Teu amor. Muito obrigada por Jesus Cristo, o Seu Filho, que se deu na cruz do Calvário por nós, motivo da nossa reunião, motivo do nosso ajuntamento, motivo da nossa fé, motivo desta celebração, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero te louvar de forma muito especial, Senhor, por esse ajuntamento virtual que hoje temos para celebrar a sua paixão, a sua ressurreição, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que está conectada agora, por cada pessoa, Senhor, que parou um tempo para celebrar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, Senhor, para refletir sobre a Sua mensagem, para entoar louvores a Ti. E eu quero pedir sobre cada família, Senhor, que nos assiste, sobre cada casa, sobre cada pessoa, uma bênção especial. Pedir que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, seja real, seja reveladora, seja transformadora durante todo esse tempo, ó Deus, que nós possamos de fato perceber a Tua presença em tudo que fazemos, em tudo que cantamos, em tudo que falamos, ó Pai. Em nome de Jesus, seja bem-vindo em nosso meio, fica à vontade, Senhor. Essa casa é Tua, o nosso coração é Teu, Senhor. Nós somos a Tua igreja espalhada, ao mesmo tempo reunida para exaltar o Teu nome. Amém. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro em 1 João, no capítulo 5, não é no Evangelho, na primeira epístola de João, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nós leremos até o versículo 5. Primeira epístola de João, no capítulo 5, do 1 ao 5. O texto sagrado diz assim: todo aquele e aquela que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todos aqueles e aquelas que amam o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos e filhas de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Hoje é noite de ceia, noite de declarar nossa fé em Jesus, que é o Filho de Deus. E é através dele que nós somos reconhecidas e reconhecidos como filhas e filhos de Deus.
É através do seu amor derramado na cruz do Calvário, desse reconhecimento, que podemos chegar mais perto de Deus. Amar a Deus, amar-nos uns aos outros. Esse é o tempo de celebrarmos essa vida de Deus em Jesus, essa vida de Jesus em nós. E nós, de forma muito especial, nessa noite, vamos ter o louvor um pouco diferente. Nós temos um decreto, né, na cidade que tem a intenção de imobilizar ainda mais, né, o nosso grupo para que a gente possa fazer um afastamento social mais objetivo, com mais resultados positivos, diminuir a presença, né, nos leitos de UTIs, para que a gente possa diminuir essa carga nos hospitais e daqui a alguns dias próximos tentar ir retomando a vida novamente. Então, por conta disso, a gente hoje vai ter o louvor num formato um pouco diferente. E eu quero então que você receba aí na sua casa o nosso irmão Fábio e a nossa irmã Lohana, que vão partilhar a mensagem do Senhor hoje através das canções, que vão ministrar aos nossos corações, entoando a Deus cânticos de exaltação ao nome do nosso Deus. Que nós, com essa certeza de que somos filhas e filhos de Deus, que nós agora chegando próximos do Senhor, possamos, reconhecendo a nossa fragilidade, o nosso pecado, adorar a Deus através das nossas canções. Eu te convido a adorar neste momento. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao momento do louvor e antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar uma palavra para você, para a sua vida, que se encontra em Mateus, capítulo 18, nos versículos 19 e 20, que diz o seguinte: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, estamos vivendo um momento muito peculiar, nesse meio de pandemia, em que nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente no templo, onde estávamos acostumados. Mas não é por isso que vamos deixar de adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem nos guardado, que tem cuidado de nós a cada dia. Então, louve conosco com essa canção, com esse hino, consagrando a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único Salvador, nosso Redentor. Aleluia. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, e pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras.
a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Nós cremos num Deus que é vivo, um Deus que é forte, que é sobre todos e tudo, e que nos diz que tudo vai ficar bem. Creia nessa palavra que tudo vai ficar bem, não importam as circunstâncias, não importa o meio que estamos vivendo, o Senhor diz que tudo vai ficar bem. Seguras a terra e os céus em tuas mãos, as ondas, as árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim, seguras meu coração. Seguras a terra e os céus em tuas mãos, as ondas, as árvores a dançar, em mãos furadas na cruz por mim, seguras meu coração. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Busco encontrar aquilo que me satisfaz, quero achar a canção que me completa. Sei que o teu toque é o que me faz ver que o que eu tanto procuro é só você. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti.
vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se alguém estiver do seu lado agora, que está nesse culto, pegue na mão dele agora e diga que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem em nome de Jesus, aquele que cremos. Vai ficar tudo bem, não importam as circunstâncias. Que vai ficar tudo bem porque nós sabemos em quem temos crido. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Tu tens meu coração. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar.
paz do Senhor, meus irmãos. Em breve estaremos juntos na casa do Senhor, louvando a Deus. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos da Igreja Metodista. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, nossa família, ela está com saúde, só aguardando a determinação do nosso Deus, tá? Para a gente voltar para a igreja, reunirmos com os irmãos e orarmos juntos, amém? Amém. Queremos dizer que estamos com saudade mesmo. Nós estamos com muita saudade de estar na igreja, com os irmãos, louvando, engrandecendo o nome dele, nos abraçando, nos confraternizando. Mas nós sabemos que isso não é para sempre. Já estaremos juntos novamente. Vocês meditem na palavra do Senhor, lá em Salmo 42:11, que diz que há esperança em Deus para nós. Permanecemos firmes. Ainda nesse tempo de adoração e de exaltação, depois de sermos abençoados por essas canções, eu quero te lembrar, né, que nós estamos ainda desenvolvendo a nossa campanha do Pão Nosso e nós já fechamos as cestas, né, para a entrega agora do mês de junho e já estamos com quase todas entregues. Mas ainda continuamos cuidando, por quê? Porque os efeitos da pandemia na vida das pessoas, eles ainda permanecerão e nós queremos ser solidários, misericordiosos e cuidar daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Então não deixe de participar da nossa campanha, não deixe de doar o seu quilo, não deixe de fazer a sua oferta de generosidade, não deixe de participar e abençoar outras pessoas. Também, nós estamos com algumas frentes, né, para a questão da entrega dos dízimos e das ofertas. Como eu já tenho dito em outros cultos, nós temos algumas contas disponíveis para depósito. Além disso, nós temos a possibilidade de retirar no local, se for aqui em João Pessoa, né, se você está em João Pessoa, o seu dízimo ou a sua oferta, você pode fazer isso. Tem alguns outros lugares que você pode deixar também a oferta. É só você entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo meu telefone ou com a administração da igreja e nós vamos informar isso tudo para você, tá certo? Com muita tranquilidade. Nós sempre pensamos nesse tempo como um tempo de gratidão, de generosidade. Nós não fazemos isso como algo imposto, algo que tenha peso sobre nós. É algo que nós fazemos porque entendemos que tudo que temos veio das mãos do Senhor, como o texto sagrado diz. E nós também damos com alegria, porque sabemos que isso agrada ao coração do Senhor. E queremos aprender todos os dias com o nosso Deus, que foi tão generoso conosco, a sermos generosos com os outros ao nosso redor. Bom, nós além, né, de celebrar isso, a dádiva do Senhor sobre as nossas vidas, o pão nosso de cada dia, nós também celebramos a dádiva da vida. Nós temos pessoas que aniversariaram essa semana e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, abençoar a sua vida, desejar que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu futuro que começou essa semana. E eu quero convidar você para esse tempo de oração. Mas antes ainda da gente orar, eu queria fazer um último aviso. Nós teremos na próxima quarta-feira uma reunião com os pais e responsáveis das nossas crianças. Você que tem uma criança, você que é pai, você que é responsável por uma criança, você não pode perder esse convite do Ministério de Trabalho com Criança. Nós temos feito um esforço grandíssimo. Vocês têm reparado, né, que elas têm se esforçado muito, as nossas irmãs, na coordenação, na gestão do projeto. E durante todo esse período de pandemia, esse é um dos ministérios mais atuantes na vida da igreja. E nós somos gratos demais a Deus pela vida do nosso ministério. Mas a educação das crianças, ela é uma parceria, né, entre os pais, a igreja, a escola. A educação de uma criança, ela depende de todo um conjunto. Há um provérbio que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E nós acreditamos nisso e nós fazemos parte dessa aldeia com vocês. E nós queremos compartilhar, né, os ensinos do evangelho, do cristianismo com as nossas crianças, mas para isso a gente precisa acertar algumas coisas, precisa compartilhar algumas coisas, precisa ser ministrado sobre alguns temas. Então eu, junto com o Ministério de Trabalho com Crianças, estarei numa reunião com vocês na próxima quarta-feira. Procura o Ministério, saiba mais detalhes, qual vai ser a plataforma, qual vai ser o aplicativo, tá tudo explicadinho com elas, tá bom?
E tem um cartaz também que está aparecendo e você pode ver algumas informações. Bom, na próxima quarta-feira, então, eu espero vocês. E eu quero te convidar para orar nesse momento. Nos lembrar sempre das nossas crianças, que são essa bênção para nós. E especialmente nesse momento de você, que completou o aniversário essa semana. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Deus de bondade, de graça, de misericórdia, eu quero, Senhor, diante da Tua presença, colocar, Senhor, os Teus filhos que aniversariaram. Senhor, como é bom completar mais um ano, como é bom celebrar a vida, como é bom, Senhor, em meio a tantas dificuldades, saber que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem agido, que o Senhor tem cobrido com as Tuas mãos misericordiosas, tem nos feito, Senhor, ultrapassar, ó Deus, mais um ano. Ó Deus, eu quero abençoar a vida dos Teus filhos e filhas nessa nova etapa, pedindo que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua direção seja sobre cada uma, sobre cada um, Senhor, neste novo tempo que se inicia. Nós pedimos isso, Senhor, crendo que o Senhor já está abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos partilhar da palavra do Senhor e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. A partir do verso 13 nós leremos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós leremos a partir do verso 13. Na semana passada, nós começamos a ler o texto de Atos, né? Nós falamos sobre uma experiência muito especial para a comunidade nascente, para a comunidade cristã nascente, que foi a experiência do Pentecostes. Revivemos esse momento e hoje nós continuamos no livro de Atos e eu quero ler com você. Atos no capítulo 3, a partir do verso 13, nós leremos até o 15, diz assim o texto sagrado. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quero te convidar aí para o versículo 17, que diz assim. E agora, irmãs e irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus nos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Deus de bondade e graça, nós te louvamos mais uma vez por Jesus Cristo, o autor da vida, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o enviado para nos salvar e nos redimir. E nessa noite, de forma muito especial, ao ler a tua palavra, nós pedimos que ela fale aos nossos corações. Que o Senhor se revele com graça mais uma vez e nos inspire, e nos ensine, e nos encaminhe nesse novo tempo. Nós pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é ceia do Senhor e nós, como eu disse, nós nos lembramos dos Atos dos Apóstolos, nesse texto do amor mais sublime que nós podíamos encontrar, que nós podíamos receber. O amor de Deus revelado em Jesus
que nos salvou das trevas, que nos trouxe para a sua maravilhosa luz, o autor da vida que se entregou à morte para que eu e você pudéssemos ter vida. Como eu falei na semana passada, nós lemos sobre a presença do Espírito Santo e como essa presença transformou a vida daquelas pessoas, transforma a vida das pessoas hoje e como aquela experiência capacitou Pedro para um tempo novo, para um tempo diferente, para um anúncio novo daquilo que Deus tinha para ele. A presença do Espírito levou Pedro a anunciar. Nós vimos que depois da experiência que nós partilhamos, Pedro pregou um sermão, foi o seu primeiro sermão, e 3.000 pessoas se converteram a Jesus a partir daquela mensagem que trazia tanta esperança, que trazia tanta vida. Era a presença do Espírito que fazia essas coisas. O texto que nós lemos hoje, ele segue uma nova manifestação da presença de Deus. Nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo 3, e se você perceber, a partir do versículo 1 até o verso 10, aconteceu um grande milagre. Um texto que já foi pregado na igreja algumas vezes, inclusive por mim, que é a cura do coxo na porta do templo chamada Formosa. Essa manifestação da graça de Deus nesse milagre foi algo muito espetacular. E isso antecede o texto que nós acabamos de ler, o segundo discurso de Pedro. Nós então caminhamos um pouquinho ali no capítulo 2 e chegamos no capítulo 3. A segunda vez que a presença do Espírito foi tão notória que Pedro proferiu um discurso para alcançar o coração das pessoas. Naquele momento que tinha acontecido essa cura tão especial, que envolveu tanta gente, Pedro aproveitou a oportunidade para falar do amor de Jesus Cristo, para falar sobre o pecado daquelas pessoas, para denunciar o pecado, para chamar ao arrependimento e para dizer, para falar desse amor que perdoa e que transforma. Como eu tenho dito, toda oportunidade é uma oportunidade para anunciar Jesus. Eu sei que talvez você esteja cansado de me ver aqui na tela. Eu também estou um pouco cansada de não poder te ver pessoalmente, de não poder fazer a nossa celebração presencialmente. Mas eu creio que esse tempo também é um tempo de anunciar Jesus Cristo, de anunciar a salvação, de denunciar pecado, de anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, de que anunciar um novo tempo. Então eu quero te desafiar a não deixar nenhuma oportunidade passar. Não deixar nenhuma oportunidade passar por você como se fosse algo simples. Toda oportunidade que chega às suas mãos é uma oportunidade de anunciar Jesus. Eu compartilho com vocês que os nossos sermões que estão indo para o podcast, eles estão sendo ouvidos em outros países. Irmãs e irmãos, com que recurso financeiro nós iríamos para outros países anunciar Jesus? Mas através dessas ferramentas, Deus tem usado as nossas vidas para falar ao coração de pessoas. Você entende que o mundo está sendo transformado e que eu e vocês estamos sendo transformados para falar a esse mundo? Eu creio que há propósito nas coisas que estão acontecendo nesse tempo. Ainda lembro, pensando lá em Pedro, né? Pedro fala de Jesus, denuncia o pecado, chama ao arrependimento, fala de amor. E Pedro faz uma coisa muito interessante. Ele se aproxima daquelas pessoas. A primeira parte do texto, Pedro, ele se aproxima daqueles a quem ele está falando, né? Ele diz, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. Ele usa uma linguagem que faz com que aquele povo se sinta próximo dele. Aqueles judeus que estão ouvindo e que ainda não conhecem a Jesus, ou que ainda não creem em Jesus, ou que ainda não aceitaram que Jesus é o Cristo. A esses judeus ele dá uma palavra de aproximação e ele diz, olha, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais. Então é uma palavra de aproximação. Apesar dessa palavra de aproximação, ele ganha os ouvintes para si,
logo em seguida, ele faz uma contraposição. E ele diz: a quem vocês traíram e negaram perante Pilatos. Pedro os faz se aproximar e depois ele denuncia. Pedro faz uma distinção agora entre eles, os ouvintes, e aqueles que pertenciam a Jesus Cristo. E ele diz: vocês negaram a Jesus. Vocês traíram a Jesus. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que vos concedessem um homicida. Pedro não passa pano para aquele pessoal. Eles tinham que ouvir do amor de Jesus, mas era necessário que eles fossem confrontados sobre o grande crime e pecado que eles tinham cometido. Pedro chama-os para refletir sobre aquelas atitudes que eles tomaram. Pedro os chama para pensar sobre a posição que eles tiveram no momento crucial. Pedro os chama e ele fala algumas coisas. Ele diz: olha, alguns de vocês, muitos de vocês, não tinham consciência do que vocês faziam. Muitos de vocês fizeram sem saber, mas outros fizeram conscientes, ou seduzidos por outras propostas, por outros projetos. Alguns de vocês fizeram ainda por medo. Mas eu preciso dizer que vocês fizeram. Vocês negaram a Jesus. Vocês mataram o autor da vida. Jesus estava ali sempre pelo templo. Sempre Jesus estava ali pelo templo, ensinando, promovendo conhecimento, trazendo uma nova interpretação da lei. Jesus estava ali sempre disposto a dar opções, a trazer reflexões. Usava, as parábolas que deixavam alguns cabreiros. Falava de amor. Como assim? A gente só conhece a lei. E você diz que a lei é o amor? Apesar disso, ou melhor, por causa disso, Jesus representava um grande incômodo para o templo. Jesus representava um grande incômodo para os sacerdotes. Jesus representava um grande incômodo para aqueles que tinham o poder e que estavam manipulando aquele povo. E aí a gente podia falar de um monte de coisa que estava acontecendo, sacerdotes corrompidos, o templo era lugar dos vendilhões. Gente, se a gente fosse entrar por isso é um assunto de escola dominical. Para a gente entender como que as ofertas que eram levadas para o templo se transformavam em recursos para pessoas. Como que aquilo era usurpado, como que a fé das pessoas era manipulada e como isso incomodava Jesus e como Jesus denunciava essas coisas e como isso então trazia para Jesus um problema grande ali. Então Jesus era assim incômodo, mas Jesus para o povo não. Para o povo Jesus era: vem aqui, senta aqui que eu vou te ensinar, senta aqui que eu vou te contar. Eu vou te contar as bem-aventuranças. Eu vou te falar quais são as coisas importantes da vida. Eu vou te falar quais são os caminhos de vida para você não ir pelos caminhos de morte. Eu vou te falar de misericórdia, eu vou te falar de justiça, eu vou te falar de solidariedade, eu vou te falar de amor, eu vou te falar de coisas que são eternas e que te levam para a eternidade. Mas esse discurso incomodava demais. Ensinar a pensar, dar autonomia, isso pode levar à derrocada um projeto inteiro de poder. E então,
Jesus está aí nessa situação. E se os poderosos querem derrubar Jesus, eles precisam contar com a força do povo. E o mesmo povo que Jesus acolhia, que Jesus cuidava, que Jesus queria dar autonomia, faz uma opção por Barrabás. Faz uma opção por gritar para que Jesus seja crucificado. O mesmo povo que Jesus amou, que Jesus ensinou, talvez muitos deles, por medo da liberdade. Eu já contei essa história para vocês, mas eu vou repetir. No final da nossa adolescência, início da nossa juventude, minha de Cristiano, um amigo do Cristiano começou a frequentar a nossa igreja. Ele vinha também de uma tradição pentecostal e ficou algum tempo conosco, e ele sempre titubeava na fé. Sempre. Ficava firme, e de repente ele caía, e caía nas coisas mais difíceis, um lamaçal. E aí numa conversa com o Cristiano, ele disse: Cristiano, a igreja metodista não consegue me segurar. Isso é tão emblemático. Tem coisas que a gente se lembra para sempre, né? Para mim isso ficou marcado. Porque ele estava acostumado com uma rédea curta. Alguém que dizia para ele: você pode fazer isso e você não pode fazer isso. Você senta ou você levanta. Você vai ou você volta. E quando ele encontra de verdade o evangelho, e quando ele encontra a liberdade para pensar, para refletir e tomar as próprias decisões a partir da consciência e da presença do Espírito Santo na vida dele, ele não consegue lidar com isso e ele tem medo da liberdade. Porque ele não sabe o que é viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu fico pensando que além de todos os que tinham interesses escusos e que quiseram realmente matar Jesus porque odiavam a sua mensagem, porque odiavam o amor que ele pregava, a liberdade que ele pregava, muitos outros foram guiados pela inconsciência do que faziam e outros tantos pelo medo da mensagem que ele anunciava. Pedro não se faz de rogado. Pedro denuncia o pecado daquela gente que matou, sim, Jesus, que o assassinou. Pedro denuncia porque é necessário ter consciência dos erros, é necessário ter consciência das opções de morte que se faz, é necessário ter consciência das violências que se opta na vida. É necessário ter consciência do pecado para que haja arrependimento. Sem consciência você não pode se arrepender. E ainda que o texto continue dizendo, né, que se cumpria a profecia, que era necessário que ele padecesse, ainda assim Pedro afirma: vocês traíram Jesus, vocês negaram Jesus, vocês assassinaram o autor da vida. Uau! É necessário denunciar o pecado que está ao nosso redor. É necessário ganhar consciência do pecado que está ao nosso redor. É também e especialmente necessário ganhar consciência do pecado que nós cometemos contra a vida, contra o autor da vida. Nessa semana de lutos seguidos, os números ultrapassam os 30 mil na questão da pandemia aqui no nosso país. Milhares. Não mais sem nome. Não mais sem nomes. Não mais sem histórias. Porque estão muito próximos de nós. Além disso, outras tantas
doenças e pecados se espalham, corrompendo a nossa sociedade. Nas últimas semanas, o pecado do racismo, que tomou a vida de tantas pessoas. Nós nos comovemos pelas que apareceram nos noticiários. Nos comovemos essa semana de forma muito especial pela vida daquele menino de 5 anos, Miguel. Sem as notícias das violências que as mulheres sofreram. Saímos do Maio Laranja e os dados são absurdos sobre as violências que as crianças estão sofrendo. Nossas vozes, como a voz de Pedro, como a voz de João, não podem se calar. É necessário denunciar. Denunciar para que cônscios a gente opte pelos caminhos de vida. É necessário. Mas nós caminhamos no texto e algo extremamente importante é perceber a posição de Deus diante dessa história, ainda no versículo 15. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O lugar de Deus nessa história fica muito nítido, fica muito claro. Essa é a nossa certeza e a nossa convicção. Mesmo que Jesus tenha clamado ali na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Deus não abandonou o seu filho e que a morte não pôde vencer o autor da vida. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança. Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas. Pedro chama o povo ao arrependimento. Mas diante de Jesus, a gente não se encontra como povo mais, porque Jesus nos chama individualmente. Individualmente, Ele nos chama de forma íntima, para que a gente possa reconhecer as nossas próprias mazelas, o nosso próprio pecado, os nossos próprios medos que nos fazem perder a consciência. Diante da cruz de Cristo, eu posso ver as crises da minha própria vida. Diante da cruz de Cristo, você pode ver as crises da sua própria vida. Diante da cruz de Cristo, eu posso me arrepender e eu posso receber a gratuidade do seu perdão. Diante da cruz de Cristo, você pode se arrepender e receber graça perdoadora nessa noite. Vem o Messias de vocês, Pedro anuncia para eles, trazendo refrigério, descanso, e promete restauração de todas as coisas, plenitude do reino. Plenitude do reino. Eu e você estávamos lá gritando: crucifica-o, crucifica-o. E eu quero te convidar nessa noite de ceia a meditar sobre o seu pecado e eu sobre o meu pecado. De indiferença, de inconsciência, de violência, de morte, de medo. Eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor
Pedro anuncia que ainda que eles tenham matado Jesus, ele não é um Deus vingativo, um Deus vingador, mas ele estende a mão também para aquele que gritou: crucifica-o. Ele estende a sua bênção sobre aquele e sobre aquela que gritou: crucifica-o. E já na cruz ele disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Às vezes, o nosso ímpeto é esse, de selecionar pessoas, dizer quem merece ou quem não merece o amor de Deus. Nos irritamos com esse ou com aquele. Mas eu queria te convidar a aprender, como eu tenho aprendido, a olhar para dentro de você mesmo. Hoje, nos olharmos todos e pensarmos: somos miseráveis pecadores. E é a graça de Jesus que nos livra, que nos limpa, que nos salva. Todos somos necessitados da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da salvação em Jesus. Às vezes eu me pergunto: por que eu, com os meus pecados, não sou abandonada por Deus? Eu não sei. Eu não sei explicar o amor dele. Eu queria que você meditasse sobre isso quando nós vamos participar da ceia nessa noite. Quando nós vamos entrar e sentar na mesa dele, eu queria que você fizesse esse exercício. Que você se lembrasse, pensasse e que você pudesse, consciente do seu pecado, consciente dos caminhos de morte, dos caminhos de medo, arrepender-se e receber nessa noite o perdão dos seus pecados. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e te agradecemos pelo Teu amor. A mensagem que Pedro anunciou naquele dia levou mais 5.000 à Sua presença. Deus, ajuda-nos a entender o nosso pecado, a nossa dependência de Ti. Ajuda-nos a nos arrepender e receber o Teu perdão. E manifesta, Senhor, o Teu amor nas nossas vidas, para que, ouvindo as nossas vozes, ecoe, Senhor, a Tua mensagem e outras pessoas possam chegar a Ti. Ó Deus, quando vamos tomar assento na Sua mesa, permite, ó Deus, que nós sejamos alimentadas espiritualmente para viver, ó Deus querido, e a anunciar a Tua boa nova de salvação. Amém. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e eu quero te convidar, vou convidar o Cristiano. Nós vamos orar consagrando os elementos. Senhor, nós estamos na Tua presença. Te damos graças, ó Deus. E pedimos a Ti nessa noite de forma muito especial que o Senhor consagre os dons do pão e do vinho
para que, recebendo-os segundo a instituição do teu amado Filho Jesus Cristo, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas em ti, pois tu és, Senhor, a cabeça e a ti pertencem a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Aí na sua casa, ao redor da mesa, com a sua família, você vai partilhar o pão, você vai partilhar o cálice, quando estamos todos de posse dos elementos, nós vamos cear com gratidão ao Autor da vida, que nos livrou dos lugares de morte e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Comamos e bebamos, agradecidos a Jesus Cristo. Senhor, nós te glorificamos pelo teu amor. Te exaltamos, Jesus Cristo. Bendizemos o teu nome, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E entregamos, Senhor, as nossas vidas a ti. Esse alimento, Senhor, dos nossos corpos seja, Senhor, símbolo da tua presença nas nossas vidas. Que nós estejamos prontos, ó Deus, ao sair dessa mesa, para anunciar com veemência, como Pedro anunciou, para denunciar o pecado, mas para anunciar a transformação que a tua presença e o teu sangue geram na vida de cada pessoa. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Eu quero, Senhor, já nessa oração, abençoar cada casa, abençoar cada família, pedindo que a tua bênção, Senhor, seja estendida, ó Pai, onde as nossas mãos e os nossos olhos não alcancem. Nós clamamos pelos que sofrem, nós clamamos pelos perdidos, nós clamamos pelos enlutados. Nós clamamos pelos enfermos. Colocamos, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos medos diante de ti. E pedimos a Deus que o Senhor use a tua igreja para uma palavra profética, para uma palavra, Senhor, de esperança, como mãos, Senhor, cuidadoras nesse tempo. Nós pedimos isso e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo
seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê uma excelente semana.